Ontem à noite nós tivemos um estudo bíblico em nossa casa, na velha cabana de madeira. Quando o clima está bom o suficiente para as pessoas conseguirem chegar à garagem. Tivemos um estudo bíblico ontem à noite em nossa casa e alguns rapazes vieram até mim e fizeram uma pergunta muito importante. Eles são novos convertidos, muito zelosos, e eles disseram: sabe, se eu faço algo por pura obediência, mas não sinto nada, não sou movido por amor, não sou movido por nenhum sentido de afeição direcionado a Deus. Eu estou fazendo só por obediência. Eu devo fazer? E eu disse: absolutamente. Fomos chamados para obedecer a Deus. Fomos chamados para obedecer a Deus. Independente da nossa disposição, independente do que estamos sentindo, somos chamados para andar em obediência. Mas nós ficamos conversando e um deles disse: sabe, você precisa colocar isso no vídeo. Então aqui estou. Eu vou colocar isso no vídeo aqui por alguns minutos e eu gostaria de falar com você, especialmente você novo convertido, sobre amar a Deus e sobre obediência. E como essas duas coisas caminham juntas. Agora, em primeiro lugar, vamos falar sobre como nós crescemos no nosso amor por Deus. Sabe, quando eu era um jovem convertido, eu era bem consciente do fato que eu precisava crescer no meu amor por Deus. E minha pergunta era: como? E eu ainda estou consciente disso. Enquanto estamos andando nesse planeta, nós vamos ter a necessidade de, amar a Deus. E, quando eu era jovem, o que nós faríamos? Sabe, você iria para esses encontros, ou a reavivamentos, ou ir a alguma conferência. Isso era tudo muito excitante, sabe? A pregação era muito boa, a música era muito boa. Você estava cercado de outros crentes, e isso parecia como, sabe, seu amor por Deus ia aumentar, pelo menos seu zelo, mas em questão de poucos dias. Sabe, após a conferência acabar, você meio que volta ao mesmo lugar, e eu sabia que isso não era certo. Mas, sabe, como nós crescemos no nosso amor por Deus? Quero dizer, de maneira bíblica, de uma maneira que realmente irá se manter. Bem, eu gostaria de compartilhar isso com você. E eu descobri que Romanos 12, verso 1 e 2 é de muita ajuda nessa questão. Deixe-me lê-lo. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você vê, Paulo está pedindo a maior coisa que ele possivelmente pode pedir a uma pessoa: oferecer suas vidas como um sacrifício. Não para outro homem, não para uma igreja ou alguma organização eclesiástica, mas oferecer suas vidas como um sacrifício vivo a Deus. Agora, o que pode ser forte o suficiente para motivar um ser humano a literalmente entregar sua vida, a coisa mais preciosa que eles possuem, entregar a sua vida pelo amor de Deus, no nome de Deus? Bem, Paulo nos diz aqui, de fato, está incluído aqui neste verso. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está rogando que eles entreguem suas vidas pelas misericórdias de Deus. Agora, o que são essas misericórdias? Na verdade, Paulo gastou os primeiros 11 capítulos do livro de Romanos explicando o que essas misericórdias são. Ele começa em Romanos 1 até 3, geralmente nós podemos dizer que ele está falando sobre a depravação radical dos homens. Que somos pecadores, que somos inimigos de Deus, que merecemos a ira de Deus. Mas então ele chega no 4 e 5 e ele fala de salvação, das misericórdias de Deus em Jesus Cristo, no que Deus fez por nós, na pessoa e obra de Cristo, e como isso é a maior revelação do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. E então ele continua e nos capítulos 6, 7 e 8, ele nos conta como viver a vida cristã, até mesmo no meio de lutas com o pecado, como viver a vida cristã, e como sairemos disso vitoriosos por causa daquele que está trabalhando em nós. Este glorioso e poderoso Deus. E então ele tem os capítulos 9, 10 e 11, e ele está falando não só sobre Israel. As pessoas entendem mal isto, mas o total relacionamento entre Israel e nações gentílicas e como Deus está evangelizando, ou fazendo um trabalho redentivo no planeta todo, com todas as pessoas, e no fim, nós chegamos à conclusão que ele é um Deus grande e fiel. Então, o que estamos dizendo?
como nós crescemos em nossa devoção a Deus. Como crescemos em nosso autossacrifício? Como crescemos em nosso amor por Deus? A resposta é: quanto mais nós descobrimos sobre Deus e os atributos e as excelências e as belezas de Deus que são reveladas nas Escrituras e particularmente através do Evangelho de Jesus Cristo, quanto mais nós sabemos quem Deus é, mais o nosso amor vai crescer. Deixe-me explicar a você como isso funciona. A Bíblia ensina muito claramente que o homem nasce com um coração que está voltado contra Deus. No máximo, ele é frio como uma rocha e é como uma coisa inanimada no seu relacionamento com Deus. Ele não quer nada com Deus. E ele não responde a Deus, mas ele responde a toda sorte de estímulo perverso. Bem, essa pessoa, esse não convertido, essa pessoa não regenerada, quanto mais ela aprende sobre as belezas, as excelências de Deus, mais ela o odeia. Isso é sobre o que Romanos 7 fala. Quanto mais a natureza de Deus é revelada para um homem pecador, através da revelação da lei, mais aquele homem vai se voltar contra essa lei, pois ele odeia a Deus. Ele odeia a justiça de Deus. Ele odeia a santidade de Deus. Ele odeia a lei de Deus. Mas se você é um cristão, você não é aquele cara. Se você é um cristão, seu coração foi regenerado, foi feito de novo. Ele tem novas afeições. Se você é verdadeiramente um cristão, quanto mais seu coração aprende sobre quem Deus é, e especialmente o que Deus fez por você em Cristo, quanto mais você aprende aquela doutrina, quanto mais você se agarra àquele conhecimento teológico, o que vai acontecer? Isso vai atrair as suas afeições de dentro de você. E essas afeições vão guiar você para a obediência. Então, sabe, apenas pense por um momento, especialmente você, novo convertido. Quão poucos jovens crentes, de fato, estudam os atributos e obras de Deus? Quão pouca pregação nós ouvimos sobre os atributos e obras de Deus? Agora eu acho que estamos começando a entender por que as pessoas, até as pessoas de Deus, são tão maçantes em seu amor por Deus. Há muito pouco conhecimento de Deus. Nós não crescemos o nosso amor por Deus. Bem, deixe-me colocar dessa maneira. Imagine, eu não sei se algum de vocês estudou física, mas deixe-me dar a vocês um pequeno problema de física aqui. Vamos dizer que eu estou deitado no chão, de costas. E você olha daí e me vê deitado no chão. Então você me vê segurando com as duas mãos, minhas duas mãos. Você me vê segurar meu cinto enquanto estou deitado no chão. E eu começo a puxar para cima, ferozmente, até mesmo violentamente, o meu cinto. E você é um pouco curioso, então você caminha até mim e diz: irmão Paul, o que você está fazendo? E eu digo: estou tentando levantar. E você: quê? Eu disse: estou tentando me levantar, estou tentando me levantar. E você diz: irmão Paul, você já estudou física? Porque se você já estudou física, você saberia que para que você pudesse se levantar dessa maneira, puxando o seu cinto, você teria que sofrer uma força externa a você, que tem a força para te levantar do chão. Você não pode se levantar do chão. Este é o provérbio. Você não pode se pôr em pé pelo próprio cadarço. Você entende? Isso é o que a maioria dos crentes está tentando fazer. Eles irão a uma conferência, ou eles vão ler um livro, ou vão ficar todos gelosos e meio que dando corda a um brinquedo, sabe? Você vai e ouve uma linda música e todas essas coisas, e vai dando corda e mais corda. E o problema disso é que isso acaba muito rápido. Você vai perder a corda em alguns dias. Toda a ostentação que você fez sobre o quanto você ama a Deus parece que não valeu de nada. Só, puf, assim. O que você precisa é de outra coisa. E isso vai chocar alguns de vocês, jovens crentes. Vocês vão sentar e dizer: meu Deus, não pode ser verdade. O que você precisa é teologia. Você diz: eu não quero nada dessas coisas de teologia. Bem, ouça o que você está dizendo quando você diz isso. Teologia vem da palavra grega theos, que significa Deus. E da palavra grega logos, que está falando sobre um discurso ou uma palavra. Quando você diz: eu não quero nada dessas coisas de teologia, irmão Paul, o que você está dizendo é: eu não quero ouvir uma palavra sobre Deus. Eu não quero fazer um estudo sobre Deus. Eu não quero ouvir um discurso, ou ler um discurso, ou dissertação sobre Deus.
Bem, se isso é verdade sobre você, você realmente tem um grande problema. Porque se conhecer a Deus como um cristão, você vai querer saber mais dele. É sobre isso que é teologia. Sabe, algumas vezes, os jovens cristãos, eu ouço pessoas dizerem o seguinte, sabe, depois que você ler uma passagem, pergunte-se, o que isso está dizendo sobre você? O que isso está dizendo sobre você? O que você precisa saber e quem você é? Esta é a primeira coisa que você tem que pensar. Não, não é. Isto não é a primeira coisa que você deve pensar de jeito nenhum. Esta é a última coisa que você tem que pensar. Quando você lê a Bíblia, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que isto está dizendo sobre Deus? O que isto está revelando para mim sobre quem Deus é? Isso que é importante. Porque, honestamente, se o seu coração foi verdadeiramente regenerado, se o Espírito de Deus, se através do Espírito de Deus você nasceu de novo, então quanto mais você souber sobre Deus, e especialmente como Deus é revelado na cruz de Cristo, quanto mais você souber sobre Ele, mais você irá amá-lo. E é por nós. Nós crescemos em conhecimento, nós crescemos em graça. Sabe, eu passei tantos anos da minha vida correndo ao redor do mundo, pregando. Eu estou ficando mais velho, e as pessoas dizem, mas seu zelo só parece crescer. E como é isso? Bem, isso não é porque eu tenho um dom especial. É porque eu estudo Deus. Eu quero saber quem é essa pessoa. Porque quanto mais eu vejo dele, mais eu quero ser como ele. Mais eu quero acreditar nele. Mas eu quero glorificá-lo, falar dele. Percebe? Um dos grandes problemas que pode acontecer é quando elas são ignorantes quanto a Deus. Na ausência de um verdadeiro conhecimento de Deus, você sempre preencherá o vazio com algo falso. Com algo falso. Então, o meu encorajamento para vocês, se vocês querem crescer em amor a Deus, o que você deve fazer? Estude as Escrituras. E estude as Escrituras, não para achar esses princípios da vida, para te dar a sua melhor vida agora. Estude as Escrituras para conhecer essa pessoa que criou você, te redimiu e te ama. Suas excelências não conhecem limites, suas belezas, seus poderes. Sabe, quando chegarmos ao céu, eu ouço muita gente dizendo, não vejo a hora de chegar no céu. Por quê? Você quer caminhar por ruas de ouro? Você quer se balançar em portões de pérola? Quero dizer, você só faz isso por alguns meses, eu imaginaria, e isso vai ficar um tanto quanto entediante. O que faz o céu, céu? Céu é céu, porque existe uma beleza infinita que não pode ser exaurida, esgotada. E não estou falando do céu como uma criação. Eu estou falando do Criador que o criou. Veja, tudo é finito. Tudo tem um fim. Você pode pesquisar algo até seu ponto final e não há mais nada para saber. Mas no que diz respeito a Deus, isso é diferente. Ele é infinito. Então, através da eternidade, nós estaremos rastreando, traçando essas excelências dos seus atributos e obras, essas belezas, essas graças. E no fim de 1000 eternidades, nós nunca alcançaremos o fim, porque não há fim. Esta é a beleza do céu. É a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, qual o meu encorajamento a vocês? Se você quer ser obediente, e obediente em razão do seu amor por Deus e do amor dele por você, então onde você começa? Você começa nas Escrituras. E você começa estudando quem Deus é. Quem Ele é? Quem Ele é? Bem, dito isso, alguém me perguntou, eles disseram, irmão Paul, há às vezes quando você não sente nada e você obedece? Eu digo sim. De fato, é até que frequente, sabe? Por muitos, muitos anos, eu vivi minha vida com muita dor, muita dor. Às vezes, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é uma careta. E então eu penso em como eu vou sair da cama com a menor quantidade de dor. Às vezes, é até nauseante. Não é nada engraçado.
Eu penso sobre tudo o que tenho que fazer na missão, os e-mails para responder, as conversas com os missionários, as coisas para escrever e preparar, os problemas para resolver e tudo. Depois, não 10 anos ou 20 anos, mas depois de 30 anos de fazer a mesma coisa. E às vezes eu não sinto nada. Eu levanto da cama e às vezes não há senso, consciência da presença de Deus. Às vezes, para levantar da cama, você está apenas cansado. Mas você sai da cama. Por quê? Por quê? Não é sentir. É o que você sabe. Você sabe que Ele é valioso. E você sabe que Ele é. E você sabe que Ele é fiel. Então, você sentindo algo ou não, você sabe que precisa levantar. Você precisa estudar as Escrituras. Você precisa obedecer às Escrituras e você precisa continuar andando. E é nessas vezes, eu creio, é nessas vezes que eu não sinto nada. É só escuridão em toda parte. E ainda assim eu ando em obediência. Eu sinto que nessas vezes eu estou glorificando mais a Deus do que naqueles picos de experiência, porque o que estou fazendo puramente por fé. Por fé em quão fidedigno Ele é. Há uma passagem das Escrituras que muitos dos novos convertidos provavelmente nunca leram, mas é muito, muito poderosa. E eu quero ler isso para você e trazer esta pequena demonstração que ficou bem maior do que eu pretendia. Eu quero ler isso para vocês. Antes de finalizar isso. Isso diz assim, é em Isaías, capítulo 50. Ele diz, verso 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Agora ouçam o que ele diz, jovens convertidos, que andem em escuridão e não tem luz. Ele não está vendo nada, ele não está sentindo nada. Ele continua e diz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Percebe? Quando você conhece Deus, você não tem que sentir nada. Você não tem que sentir nada que venha de cima. E você não tem que sentir nada que venha de dentro. Esses sentimentos virão. Haverá tempos de grande afeição. Haverá sensos do amor dele por você e todas essas coisas. E elas são maravilhosas e lindas. E eu não gostaria de me livrar delas de maneira alguma. Mas também haverá vezes em que vemos isso no verso 10. Trevas e sem luz. E o que nós temos que fazer? Confiar no nome do Senhor. Temos que confiar no que sabemos sobre Deus. Muitas pessoas falando sobre fé hoje em dia, falando sobre confiar, mas eu realmente tenho que duvidar de muitas coisas que eles dizem. Pois quando eu pergunto a eles sobre quem Deus é, e eu peço a eles, digam-me no que eles acreditam sobre quem Deus é, eles praticamente não têm resposta. E ainda assim é impossível ter uma fé bíblica a parte de um conhecimento bíblico sobre quem Deus é e o que Deus prometeu. Você percebe? Então, quando nós sabemos disso, do estudo das Escrituras, então nós sabemos andar em escuridão. Podemos andar quando não há luz, quando não há sentimento, e nós podemos ser agradáveis e honrosos a Deus. Agora, olha o aviso que ele dá. Eis que todos vós que acendeis fogos e vos cingis de faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Agora, indiretamente, nós podemos aplicar isso desta maneira. Há algumas pessoas que não estão contentes com a fé na palavra de Deus. E às vezes, andando em escuridão, sem sentimento e sem senso de luz. Eles não conseguem funcionar dessa maneira. Então eles precisam ter algo, de modo que se não houver luz de Deus naquele momento, eles vão fingir uma luz artificial, um fogo artificial. Fogo falso. Isso não é algo que você queira fazer. Não viva a sua vida pulando de uma experiência para outra. Não viva a sua vida indo, talvez, a serviços de igreja, conferências ou acampamentos onde algum pregador te deixa todo incendiado.
E então você anda nisso por um tempo, e então você cai novamente. Não faça isso. Não faça um fogo artificial e então ande na luz do seu fogo. Ao invés disso, viva a sua vida estudando a palavra de Deus. Viva a sua vida em oração. Viva a sua vida buscando não apenas princípios da palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Conheça quem Ele é. E então você estará apto a caminhar. E sim, haverá tempos de grande emoção, de grande consciência da presença de Deus. Haverá esses tempos e eles são maravilhosos. E você deve obedecer a Deus em meio a esses tempos. Mas também haverá tempos de provações onde tudo isso é retirado e parece que você foi deixado sozinho. Nesses tempos, você pode glorificar mais a Deus do que em qualquer super experiência. E como novo crente, e são a estes que eu estou tentando dar isso, por favor, estude a palavra. Comece em Gênesis, leia até Apocalipse e faça isso de novo, e de novo, e de novo. E devote-se à oração, não apenas à intercessão por necessidade ou por amigos ou pelo campo missionário, mas apenas comunhão, caminhando com Deus. E vocês irão bem. Bem, eu espero que isso tenha sido de ajuda para vocês. E Deus os abençoe. Bendito seja o nome do Senhor.